Uma pessoa que jogou GTA San Andreas, jogou GTA V, possivelmente deve ser hoje um adulto de 25 a 35 anos. E essa pessoa possivelmente pode vir a ter filhos, que é o meu caso. E o questionamento que eu trago é, se você fosse pai, você deixaria seus filhos jogarem GTA 6? Pois é, eu andei me questionando sobre isso. Meu filho é pequeno, não vai ter, acesso ao jogo, mas se ele fosse ali 2, 3 anos mais velho, eu teria de fato uma dúvida na qual eu ficaria me perguntando se, de fato, eu deixaria meu filho jogar GTA 6, né? E eu quero elencar aqui uma série de fatores e quero trazer esse debate justamente aí com vocês pra gente poder estar trocando essa ideia juntos. Porque na nossa época as coisas eram muito diferentes, né? Então, hoje eu sendo pai, eu vejo, né, os olhos como meu pai e minha mãe na época viam. Então, na minha infância, eu jogava videogame só nos finais de semana, era coisa ali regulada, de 1 hora, 2 horas no máximo, né? E fez com que, eu tivesse uma infância boa, tinha ali os momentos em que eu podia jogar na casa dos meus avós, eu levava meu videogame, né? Que até tá ali em cima, né? Que é o mesmo Play 2 que eu tenho desde quando eu ganhei praticamente, acho que foi lá na 5ª série, 4ª pra 5ª série, e eu tinha 8 ou 9 anos, né? Então eu podia levar, né, o meu videogame ali pros meus avós, e daí eu chamava meu primo, a gente jogava junto, e daí era um momento que no final de semana, às vezes dormia na casa dos meus avós, podia estar jogando um pouco mais. Mas sempre foi muito regrado, e os meus pais sempre tiveram isso comigo, mas não tinham controle sobre o que eu jogava. Então eles não sabiam o que eu tava jogando e tal, embora as coisas naquela época eu não tivesse um quarto pra estar jogando, eu jogava na sala, as pessoas vinham, né, basicamente. Mas existem mudanças da geração, né, de tudo que aconteceu pra agora, e eu acho que se eu tivesse de fato em uma situação como essa, de ter que pensar se eu vou deixar ou não meu filho jogar GTA 6, né, que agora é um lançamento, provavelmente eu fico imaginando nas escolas, né, os pais que têm filhos mais ou menos nessa idade, ou que são adolescentes lá pela idade basicamente ali quando eu comecei, né, ali pelos seus 8, 9 anos, já deve estar um hype absurdo nas escolas, né, falando, de GTA e tal, e como que seria esse impacto, né, pra essa próxima geração. E alguns pontos que eu gostaria de estar elencando aqui. E você já comenta aí, né? Quais são os seus pontos? Você que é pai gamer também, se você vai deixar o teu filho jogar GTA 6 ou não. Mas um ponto que eu já elencaria que com certeza vai ter uma mudança muito grande da nossa época ali, do pessoal de 30 anos, é a questão do gráfico e do realismo, né? Então, você ia dar um tiro lá com o CJ lá no GTA San Andreas, o gráfico era muito mais pixelado, não existia tanto realismo, né? Já no GTA V você já vê uma realidade muito maior. E eu acredito que no GTA 6 vai ser maior ainda, né? Então, talvez isso ali para uma criança dos seus 6, 7 anos seja impactante. E como que a gente vai estar trabalhando, né? E como que o jogo vai estar trabalhando na cabeça da criança, eu acredito, da minha particularidade, que talvez fosse interessante segurar um pouco mais. Obviamente, não sendo hipócrita, mais uma vez, eu joguei GTA San Andreas quando eu tinha lá meus 8 anos. Joguei outros jogos ali quando eu tinha também uma idade menor, né? Não só GTA San Andreas. A gente lembra do famoso Black, né? Do Play 2. Joguei muito. Então, eram jogos ali que de fato não eram para crianças. E não trazendo, né, essa hipocrisia, a gente jogava. Mas existiam essas mudanças, né? O gráfico não era tão realista como é hoje. Outras questões aqui também que, ao meu ver, né, influencia muito isso daí, não só trazendo pro GTA 6, né, mas então falando da parte dos gráficos e também trazendo um pouco esse outro ponto, que são a questão das pautas, né? Então hoje em dia a gente vê ali diversas questões dentro dos próprios games em que trazem pautas tendenciosas para um lado ou para o outro. E daí isso daí já vai estar fomentando algo ali na cabeça de uma criança que pode ser que não tenha, né? Pode ser não, com certeza ela não tem, né, uma opinião formada. E isso daí faz com que você tenha uma pré-tendência ali para alguma questão nesse sentido. Então a gente viu, né, por exemplo, o exemplo de The Last of Us, que foi muito controverso. Muitas pessoas amaram, o 2 eu tô falando, né? Muitas pessoas amaram, eu amei o jogo, achei de fato assim a gameplay muito boa. Confesso que não me incomodou a questão ali de jogar, né, com a protagonista e depois jogar em tese com a vilã, né? E o jogo ele deixa isso perceptível, né? Tipo, quais são os valores, e depois você meio que entende o lado da vilã. Então, talvez na cabeça de uma criança isso possa gerar uma confusão. Para nós que somos adultos, já gerou uma discussão muito grande. Então eu imagino que para uma criança lá dos seus 10 anos, né? E assim, vamos já delimitar a régua de idade para 10 anos, tá?
Então a gente tratando de uma criança de 10 anos, eu acredito que possa gerar algum tipo de confusão, tá? Isso daí é completamente normal. Se gerou em nós adultos, o que fará com uma criança, né? Deixa a tua opinião. O que você acha? É mais ou menos isso? Você de fato tem mais ou menos essa linha de raciocínio? Ou tem algum outro ponto que você acha que vai nesse caminho? Já comenta aí, já deixa teu GG nos comentários, se inscreve no canal, deixa teu like, ajuda muito e fortalece aí pra gente que tá iniciando. E segura aí que a gente vai pro nosso último ponto agora, em que, ao meu ver, na nossa época não tinha muito, né? Existia, mas era muito pouco, era muito difícil para estar, né, se conectando, para estar jogando online. Então o ambiente online hoje, eu acredito que seja algo que afaste muito ali, né, um mundo ideal que a gente precisa justamente ali para as crianças, né? Hoje a gente viu já o caso com o Roblox, a questão aí da Lei Felca, né, que muitos amaram, outros odiaram. Então, eu acredito que o ambiente online não é um ambiente propício para crianças. Aí, óbvio, a gente vai entrar numa esfera gigantesca de discussão aqui. Mas o senso comum as crianças precisariam, né, estar resguardadas disso. Então, em tese, né, seria uma questão muito prática ali, né, de você cuidar dessa parte online. Os jogos, obviamente, fazem isso, desde a nossa época, né? Pô, você tem 18 anos, você pode estar jogando isso. Já existia a classificação indicativa pra gente jogar e justamente, voltando nesse ponto, né, não sejamos hipócritas. Eu sei que eu jogava, eu acredito que você que tá me vendo, você também jogava, né? A gente dava o nosso jeito, a gente dava o nosso pulo. Quantas e quantas vezes a gente ia pra Lan House pra poder estar jogando esses jogos, poder estar jogando GTA Sanders, poder estar jogando qualquer outro jogo, né? CS, que tinha muito também, né, os campeonatos e tal. Então, de fato, tinha ali né, toda uma comunidade, as pessoas sabiam o que as crianças estavam fazendo, os adolescentes, e não existia nenhuma tipo de, né, regulação para isso, ou até ali os pais ficavam muito em cima. E eu acho que com esses pontos aqui que eu trouxe, né, a questão dos gráficos muito realistas, a questão ali também, né, de talvez ali pautas que possam ou não ser interessantes para criança naquele momento, a questão principalmente do ambiente online, né? Então, né, na época de Lan House a gente já experienciou um pouco disso, mas era ali um ambiente online local, digamos assim, né? Que você jogava ali com quem estava próximo, ou mesmo assim, era algo que não tinha talvez tanto chat de voz. Então, eu acho que hoje em dia tá muito mais tendencioso e perigoso, né, para as crianças, para os adolescentes. Então, esse é o meu olhar como pai, né? Eu, de fato, meu filho não vai ter contato com o GTA 6, né? Eu até vou fazer uma força-tarefa aqui, né, para quando eu estiver jogando esse tipo de jogo, não tá, né, jogando próximo dele ou algo nesse sentido, porque de fato eu não quero que ele tenha já uma impressão disso. A gente sabe que ele é legal pelas coisas que a gente pode fazer, né? Mas nós somos adultos e nós entendemos da realidade. Então, hoje eu falando como pai, eu tenho essa visão, né? Então eu queria saber de você também, pai e mãe gamer aí, o que vocês acham, qual que é a tua opinião sobre isso. Mas esses pontos são os pontos que eu elenco aqui. Não sei se vocês também trariam outros pontos, fariam com que fosse algo diferente nesse sentido, mas eu acho que o cuidado que a gente precisa ter justamente para poder, né, fazer com que esses jovens evoluam cada vez mais, tal como nós evoluímos, né? Então é isso, deixa teu GG, deixa teu comentário. Eu quero muito saber, né, a opinião. Quero que de fato esse vídeo seja um debate aí pra gente poder trocando essa ideia. Eu não vi nenhuma discussão dessa na internet, então eu falei, pô, vou trazer essa pauta aqui também, que eu acho que é interessante. E de fato é uma questão latente aí pra nós que somos pai gamers. Então é isso. Tamo junto, obrigado. Se inscreve no canal, deixa teu like. É isso. Fui!